Você tem uma pastelaria ou um negócio de pastel, ou você atende algum cliente que tem uma pastelaria ou um negócio de pastel? Nesta aula eu vou te ensinar passo a passo como é que você faz esta arte aqui para publicar nas redes sociais, uma arte para pastelaria. O melhor de tudo, eu vou utilizar apenas o Canva gratuito. Então fica comigo até o final desse vídeo, pois tem dicas bem legais. E para começar a nossa aula, eu preciso fazer uma pergunta para você. O meu conteúdo tem te ajudado? Se por acaso estiver te ajudando, demonstre o seu apoio deixando o seu like e se inscrevendo no canal caso você não for inscrito ainda, pois dessa forma você ajuda o canal a ganhar relevância e aparecer para mais pessoas que talvez precisem desse conteúdo. Gratidão imensa por você fazer parte desse projeto. A aula de hoje é praticamente uma extensão do desafio Design de Conversão. Caso você não conheça, eu convido você a clicar no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Toda semana eu lanço um briefing diferente para desafiar os alunos aqui no canal. E após a participação dos alunos e a análise das artes enviadas por eles, chegou a minha vez de fazer a arte baseada no briefing. E o briefing da aula de hoje é para uma pastelaria, a Pastelaria do Zé. Uma pastelaria fictícia, apenas para a gente testar o nosso conhecimento a respeito de arte. Um adendo importante, tá? Tudo que eu vou ensinar aqui não deve ser tratado como uma verdade absoluta, são apenas percepções de um profissional com um pouco mais de 20 anos de experiência na área. Tendo em vista isso, o que eu vou ensinar aqui são apenas caminhos, alguns dos caminhos que você pode seguir para a criação de arte para esse tipo de nicho de mercado. Então, sem mais delongas, vamos para a aula que ela tá bem legal. Bom, as informações estão lá no briefing, que é praticamente como se fossem os textos enviados por um cliente. De posse das informações, a primeira coisa que eu vou fazer é buscar inspiração e depois ir em busca de imagens. E como eu sempre falo aqui no canal, nunca, jamais comece uma arte completamente do zero. Invista alguns minutinhos ali e busque inspiração. Uma boa fonte de inspiração, fácil e rápido, é o próprio Google. Basta você digitar o nome daquilo que você pretende criar alguma arte e colocar na frente o nome flyer ou post. Neste exemplo aqui eu digitei flyer pastel e o Google me trouxe vários resultados. E se você quiser aprender um pouquinho mais sobre inspirações e referência, basta você clicar no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu te falo um pouco mais. E diante dos resultados, eu escolho as imagens que mais me chamaram a atenção e salvo elas no computador. Exatamente como eu fiz aqui. Então, com base nessas imagens, eu começo a pegar alguns elementos que me chamam a atenção para me dar ideias e inspiração para criar a minha própria arte. Depois de ter buscado inspiração, eu analiso o briefing. O briefing está solicitando que eu utilize a foto de 2 pastéis e uma lata de Coca-Cola. No mundo perfeito, o ideal é que o seu cliente envie a foto do produto dele, para que ele não tenha nenhum problema com o cliente dele na hora de entregar o produto e o produto ser diferente da foto que mostrou no anúncio. Porém, como aqui eu não estou lidando com um cliente real, é apenas um desafio, eu vou usar imagens genéricas. E para tal, eu vou utilizar o site PNG Egg, que tem imagens em PNG transparente. Se você quiser conhecer sites com PNG transparentes, ou seja, imagem já recortada, basta você também clicar no card que está aparecendo em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu falo sobre eles. Aqui no PNG Egg eu pesquisei pelo termo pastel e a imagem que eu vou utilizar é essa aqui. Eu fiz o download para o meu computador dela e também da latinha de Coca-Cola. E diante do Canva eu vou abrir um documento novo. Eu venho aqui em cima em criar um design e nas dimensões eu coloco 1080 por 1080 pixels, o padrão mais comum para as redes sociais. Clico em criar um novo design e aqui na página em branco que começa toda a mágica para a gente criar a nossa arte para pastelaria. Como eu disse no início, a nossa base vai ser a inspiração, ou as imagens que eu busquei como inspiração. Então aqui tem 3 imagens com elementos que me chamaram a atenção que eu vou usar nesse trabalho. Essa primeira imagem aqui que você está vendo, eu gostei por causa do contraste. Então tem um vermelho mais escuro de fundo, gerou bastante contraste com o pastel que é mais amarelo. Já essa segunda imagem aqui tem uma divisão interessante, que é essa bordinha curvada aqui embaixo, separando a parte de cima com o rodapé, esse rodapé em branco. E o estilo de fonte para o título que eu mais gostei foi dessa segunda arte aqui. Então, é esse estilo de fonte que eu vou utilizar na minha arte. Então, com base na ideia que eu já tive, a primeira coisa que eu vou fazer é estruturar o fundo aqui no Canva. Então, clico aqui no fundo branco, venho aqui na paleta de cores no canto superior esquerdo, clico novamente na paleta de cores e vou pegar um tom de vermelho um pouco mais escuro aqui, levar aqui um pouquinho mais para o laranja para não ficar tão vermelho. Acho que essa tonalidade aqui, um pouquinho mais escuro, tá bacana. Beleza, esse vai ser o tom de vermelho do fundo. Agora nós vamos colocar alguns elementos para dar uma ambientação e uma textura bacana para o fundo da nossa imagem. A primeira coisa que eu vou colocar é como se fosse um foco de luz, algo que eu gosto de fazer bastante nas minhas criações. Para fazer isso no Canva é super simples. Aqui do lado esquerdo, em elementos,
você pesquisa pelo termo blur, em inglês, que é borrado. E o elemento que eu vou utilizar é esse aqui. Preste atenção na escolha dos elementos para não ter problema na hora de salvar a sua imagem. Todos os elementos que não tiverem o ícone da coroa são elementos gratuitos. E, obviamente, os elementos que têm o item da coroa que aparece no texto escrito Pro são da versão paga. Então, se você estiver utilizando a versão gratuita do Canva, você não vai conseguir utilizar esses elementos, ok? Você até consegue utilizar, mas na hora de você fazer o download da imagem, vai solicitar o pagamento ou você vai baixar com marca d'água. Beleza, então o elemento que eu vou utilizar é esse primeiro aqui. Ele já está num tom de laranja que me agrada. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar de forma proporcional para criar como uma espécie de gradiente no meu plano de fundo. Você já vai entender. Então eu vou apertar e segurar o Alt no teclado e vou ampliar de forma proporcional aqui, até esse tamanho, tá ok. E vou arrastar para o canto inferior direito. Até aqui mais ou menos está bacana. Como eu não pretendo mover mais esse objeto, o que eu faço? Eu já bloqueio para evitar qualquer movimentação. Então venho aqui no canto superior direito e clico no cadeado para bloquear. Beleza. Agora um elemento bem bacana para chamar a atenção são raios circulares que levam o foco para o centro da imagem. E aqui no Canva você vai pesquisar pelo seguinte termo, rays, que são raios, R-A-Y-S. Dá um Enter, vai aparecer várias sugestões do próprio Canva. E o elemento que eu vou utilizar é esse aqui, meio salmão, também em versão gratuita. Clico aqui, ele aparece no centro da tela. Vou escolher uma outra cor, no caso aqui eu vou utilizar esse laranja mais clarinho aqui. Vou ampliar ele também de forma proporcional até ocupar toda a área de trabalho. Aqui tá bacana. E vou aumentar a transparência, eu não quero que fique tão vivo assim. Então aqui no canto superior direito, no item de transparência, eu clico aqui e vou diminuir para 20% de transparência. Se você achar que a transparência ficou muito alta, você baixa. Aqui eu acho que eu vou diminuir um pouco mais e vou colocar em 10%. Beleza, ficou bem suave. Também não vou movimentar mais esses raios, vou bloquear. Clico aqui no cadeado, bloqueei. Agora eu vou inserir aquela curvatura na parte de baixo. Como é que eu fiz? Novamente eu clico em cima aqui das opções de elementos. Aqui onde está o item linhas e formas, eu clico em cima de ver tudo. Vou rodar a barra de rolagem até aqui embaixo onde está o elemento que eu vou utilizar. E o elemento que eu vou utilizar é esse aqui, que tem essas ondinhas. Aqui ele já foi adicionado com a última cor que eu utilizei, que foi o laranja. Vou diminuir um pouco o zoom da minha área de trabalho, porque eu vou precisar ampliar bastante esse elemento aqui. Então venho aqui embaixo, na barra de zoom, e diminuo. Até aqui tá bacana. E vou ampliar também de forma proporcional esse elemento. Até aqui tá bacana. Acho que até na altura da minha área de trabalho. Beleza. O que eu vou fazer? Vou trazer ele aqui para o canto inferior. Até aqui assim tá legal. O que eu vou fazer aqui para dar um efeito legal? Eu vou duplicar esse elemento. Para fazer isso, aqui no Canva também é super simples. Basta digitar Ctrl D no teclado e você duplicou. Esse segundo elemento eu vou colocar ele na cor branca. Agora eu vou selecionar essas duas ondas que eu criei. Posso fazer um laço aqui fora, selecionando as duas, e vou girar ela para apenas que o lado direito fique um pouquinho mais alto que o lado esquerdo. Vou descer todo esse conjunto até que a onda praticamente encoste na parte de baixo, pois aqui do lado direito eu vou inserir o logotipo da pastelaria. Beleza, posso clicar fora, vou clicar novamente em cima dessa onda branca e eu vou subir um pouco mais com a ajuda da seta do teclado para deixar essa onda laranja que está por trás um pouco mais suave, para não aparecer tanto. Para mim, do jeito que está aqui, está ok. Também vou selecionar ambas e vou bloquear para não movimentar. Beleza. Já posso dar um Ctrl 0 para ajustar a minha área de trabalho. E agora vou inserir as fotos do pastel e da Coca-Cola. Então vou vir aqui em Uploads. Eu já havia feito o upload dessas imagens. E como eu já havia baixado essas imagens já recortadas, não preciso recortar. Entretanto, caso você utilize a imagem do seu cliente ou uma outra imagem que não está recortada, se você quiser aprender a fazer recortes simples, fácil e rápido, utilizando ferramentas gratuitas, basta você clicar no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. Nessa aula eu te ensino como fazer. Uma dica interessante, tá? Aqui eu estou utilizando para um suposto cliente de uma pastelaria, mas todo o conceito que eu estou utilizando aqui poderia ser utilizado para qualquer outro item de alimentação quente. Eu já estou utilizando as cores quentes aqui, que deixam um visual muito mais agradável para quem ver. Então o que eu estou ensinando aqui pode servir para salgadinho, para cachorro quente, para hambúrguer. Basta usar a sua criatividade para substituir os itens e os textos, beleza? Então ok, vou adicionar o pastel aqui na minha área de trabalho. Este pastel já está bacana, mas eu vou dar um realce em textura e cor nele. Para isso eu vou clicar aqui no item editar imagem
Onde aparece aqui o campo de ajustar, eu vou clicar em cima de ver tudo. Aqui em claridade, eu vou aumentar ao máximo. E aqui onde está o contraste na parte de cima, eu vou subir um pouco mais o contraste e vou diminuir um pouco mais o brilho. Acho que dá para aumentar um pouco mais o contraste. Dessa forma, o pastel ganha um pouco mais de textura e aumenta o contraste com o fundo. Beleza, eu posso diminuir um pouco mais esse pastel aqui. Como eu vou utilizar 2 pastéis, eu também já vou duplicar esse pastel. Ctrl D, dupliquei. Para não dar a aparência que é o mesmo pastel apenas duplicado, o que eu vou fazer? Eu vou girar ele praticamente 180 graus. Nessa posição está bacana. Vou subir ele um pouco mais aqui. Vou deixar nessa posição e vou enviar para trás do meu primeiro pastel. Botão direito do mouse em cima, mover para trás. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco a área dessa imagem aqui, pois tem uma área aqui que vai atrapalhar na seleção. Então, basta clicar nessas alças aqui na parte de cima e você diminui até ficar próximo da imagem do pastel. A mesma coisa com o de baixo. E vou fazer a mesma coisa com o pastel de cima. Vou cortar na parte de cima e também na parte de baixo. Beleza. Para passar a sensação de volume e de separação, eu vou adicionar uma sombra desse pastel superior em relação ao pastel de baixo. Como é que eu faço isso aqui no Canva? Venho aqui em elementos, vou pesquisar pelo termo shadow, que é sombra em inglês. Feito isso, dou um Enter. E a sombra que eu vou utilizar é esta aqui, também gratuita. Clico aqui, vou diminuir ela, pois ela está muito grande. Nesse tamanho aqui está ok. E vou girar também 180 graus. Deixar na perspectiva do pastel. Vou subir um pouco mais aqui. E agora também vou jogar para trás do primeiro pastel. Botão direito do mouse, mover para trás. Então agora esse conjunto do pastel aqui já está ok. Beleza. Posso selecionar esse grupo todo aqui e vou diminuir um pouco mais. E agora eu vou adicionar a latinha da Coca-Cola. Venho aqui em Uploads, adiciono a lata da Coca-Cola. Vou diminuir para deixar mais ou menos na proporção de tamanho aproximada do pastel, como se fosse algo real. Então posso diminuir um pouco mais a latinha. Acho que nessa posição aqui está bacana e nessa proporção também está legal. Também vou adicionar uma sombra incidindo a partir da latinha em cima do pastel. Como é que eu faço? Da mesma forma que eu fiz com a sombra do pastel. Venho aqui em elementos, já havia pesquisado sombra, vou adicionar essa aqui também. Vou girar para ficar na lateral da coca, vou ajustar para que ela fique em cima do pastel aqui. Vou cortar na parte de cima para ficar na altura do pastel. Vou cortar na parte de baixo também para ficar na base do pastel. Também vou enviar para trás a latinha da coca. Botão direito do mouse, mover para trás. Legal. Para não ficar essa sensação de que o pastel e a coca estão voando no cenário, eu vou adicionar sombras abaixo desses elementos. Então, adiciono essa sombra circular aqui, logo abaixo aqui da latinha. Posso diminuir um pouco mais essa sombra. Colocar aqui e vou enviar para trás. Botão direito do mouse, mover para trás. E agora aqui no pastel eu vou utilizar essa segunda sombra aqui. Clico nela, posiciono logo aqui abaixo do pastel. Dá para diminuir um pouco mais essa sombra. Acho que desse tamanho está ok. Vou girar um pouco mais, posicionar aqui. Legal, essa sombra eu estou achando que está ficando muito escura. Então vou vir aqui em transparência e vou descer aproximadamente 70%. Beleza. Também vou mandar para trás o pastel. Botão direito do mouse, mover para trás. Vou mover mais uma vez para ir para trás do pastel. Beleza. Então todo esse conjunto agora, pastel e Coca-Cola, eu não preciso mais mexer. Então eu vou criar um único agrupamento. Seleciono todos eles, fazendo um laço em volta. Botão direito do mouse, agrupar. Agora é apenas um grupo, então posso movimentar para um lado e para o outro. Vou diminuir o zoom aqui um pouco mais, para ver como é que está ficando. Legal, vou deixar por enquanto aqui. Agora eu vou inserir o título, como descrito aqui no briefing, terça do pastel. Vou apertar a tecla de atalho no teclado, a tecla T, que é de título de texto aqui no Canva, e vou entrar primeiro com o nome terça. A fonte que eu vou utilizar aqui, ela se chama Bebas, Bebas Neue. Posso diminuir essa caixa um pouco mais aqui. Vou ampliar o tamanho dessa fonte. Vou subir esse conjunto aqui para cima. Vou colocar na cor branca, para dar mais contraste com o fundo. Espaçamento entre letras eu também vou diminuir. Vou vir aqui nesse item de espaçamento, clico aqui. O espaçamento entre letras eu vou diminuir. Menos 25 está ok. Beleza, posso diminuir um pouco mais esse texto. Vou deixar ele por enquanto aqui. Clico fora, aperto o T no teclado de novo para inserir o texto do pastel. Vou ampliar essa fonte aqui também. Vou deixar ela aqui do lado, por enquanto, e vou adicionar uma outra fonte. Neste caso, vou usar uma fonte mais cursiva, mais manuscrita, apenas para diferenciar o terça do pastel. No final do vídeo, eu vou explicar as razões
pelas quais eu fiz essa arte desta forma, que são técnicas de designs atreladas com técnicas de marketing. Então, beleza, com o texto selecionado aqui, a fonte que eu vou utilizar chama-se Just Another Hand. Vou ampliar o tamanho dessa fonte aqui para ficar um tamanho bacana. Vou posicionar ela ao lado do terça. Beleza. Agora eu vou colocar em volta como se fosse um círculo de marcação. Onde é que você encontra esse círculo? Aqui no Canva. Novamente, aqui em elementos, eu vou pesquisar pelo seguinte termo. Round. Dou Enter. Vai trazer vários resultados. E o elemento que eu vou utilizar é esse elemento aqui também, gratuito. Clico aqui. Ele aparece na área de trabalho como branco. Só que eu vou colocar ele em tom de amarelo. Então, venho aqui na cor e vou utilizar esse amarelo aqui. Na realidade, vou colocar um amarelo um pouco mais vivo. Isso aqui tá bacana. Vou diminuir um pouco mais. Vou descer esse conjunto para fique centralizado com o do pastel. Posso selecionar esses dois aqui e agrupar, pois faz parte do título. Então, agrupar. Legal. Posso diminuir um pouco mais esse conjunto porque ficou muito grande. E posicionar ele logo aqui acima. Ao ponto de encostar na linha guia aqui do Canva. Lembre-se que é importante você preservar margem. É um dos mantras que eu falo aqui no canal. Sempre utilize margens nas suas criações. Beleza. Agora eu vou criar a tag de preço. E por fim eu vou fazer o ajuste no tamanho do pastel e da coca, tá? Então o que eu vou fazer? Continuando aqui em elementos, eu vou pesquisar pelo seguinte termo. Tag. Dou Enter. E o elemento que eu vou utilizar é um elemento bem bacana que é gratuito aqui no Canva. Que é essa tag vermelha. Então ela é bem bacana. Eu vou girar ela para que ela fique alinhada na horizontal para facilitar a inserção do preço. Posso diminuir um pouco mais, vou deixar ela por enquanto aqui na lateral esquerda. Vou adicionar uma sombra a essa tag. Como é que eu adiciono uma sombra aqui no Canva? Com a imagem selecionada, venho aqui em editar imagem. Vou rotacionar a barra de rolagem. Eu já tenho ativado sombras aqui no meu. Caso não apareça para você sombras, vai estar logo aqui abaixo. Aí basta você ativar. Lembrando que eu estou utilizando e só utilizo o computador para trabalhar com designer gráfico. Algumas funções não vão aparecer no aplicativo no Canva no celular, tá bom? Exatamente como a função de sombra. Então, estou com o meu objeto selecionado, vou vir aqui na área de sombra e vou selecionar a sombra projetada. Vou clicar mais uma vez para entrar em configurações das sombras. Aqui onde está abaixo à direita, eu vou escolher a opção de esquerda, pois eu já havia feito o teste. Vou aumentar a distância, vou aumentar o desfoque e vou aumentar um pouco mais a transparência. Aqui tá bacana, tá bem deslocado do fundo, né? Clico em aplicar e aguardo alguns instantes para que o efeito seja aplicado para não ter nenhum problema, tá? Beleza, agora eu vou adicionar o preço. Então aperto o T no teclado para inserir o texto. Aqui eu já vou digitar promoção, com exclamação no final. Vou utilizar a mesma fonte do pastel e a cor aqui eu vou colocar amarelo. Esse amarelo que eu usei do círculo aqui em volta. Posiciono ele em cima da tag. Vou diminuir para que encaixar na tag. Aqui está bacana para mim. Posso descer um pouco mais. Beleza. E agora eu vou adicionar o preço. Clico fora, aperto o T no teclado. Digito R cifrão. Vou alterar esse texto aqui e vou colocar a Bebas também. Seleciono a Bebas. Vou diminuir um pouco mais. Nesse caso aqui, essa fonte eu também vou deixar em amarelo. Clico aqui e coloco amarelo. Vou diminuir um pouco mais o R cifrão. Vou duplicar, dou um Ctrl D. E agora eu vou inserir a informação do preço aqui, 12, vou colocar separado, porque você vai entender a razão. Então amplio aqui o 12. Vou colocar ele na cor branca. Beleza. Diminuir um pouco mais ele aqui. Dou um Ctrl D. E aqui eu vou colocar o centavo. 90 centavos. Vou diminuir e vou deixar alinhado na parte de cima com o 12. Dessa forma que eu gosto de trabalhar com preço, galera. É importante sempre que você trabalhe, pelo menos deixando o R cifrão, tá? Para facilitar o entendimento por parte do usuário. Então o usuário já bate o olho, já vê o R cifrão, já sabe que é preço. Então beleza, todo esse grupo aqui da tag já está ok para mim. O que eu faço? Vou selecionar todo esse grupo, menos da Coca-Cola. Clique o botão direito, agrupar. Então agora eu tenho um grupo da tag do preço, eu posso movimentar para um lado para o outro. Beleza, vou deixar por enquanto aqui. Na verdade posso diminuir um pouco mais. Legal. Agora eu já vou ampliar esse conjunto do pastel e da Coca-Cola. Seleciono eles, aperto Alt e amplio de forma proporcional até ocupar um bom espaço aqui da minha área de trabalho. Para mim aqui está ok. O que eu vou fazer? Eu vou girar um pouco mais. Eu sempre gosto de ter essa quebra de padrão visual. Não ficar tudo sempre alinhadinho. Então giro um pouco mais. Aqui está bacana. E vou enviar para trás, para que ele fique atrás dessa onda. Então botão direito do mouse,
mover para trás. Mais uma vez, mover para trás. Beleza. Esse terço do pastel, eu quero que ele fique atrás do pastel. Então, botão direito do mouse, mover para trás. Beleza. Ah, Rodrigo, o pastel está em cima da letra L. Não tem problema? Não tem problema, pois é fácil de entender a escrita aqui. É fácil de entender que está escrito terço. Então, aqui nesse caso, não tem problema. Até fica charmoso você fazer isso. Acho que dá para subir um pouco mais esse conjunto aqui. Deixar aqui. Vou girar um pouco menos. Beleza. A tag do preço também vou diminuir um pouco mais. Vou girar ela um pouco mais. Vou trazer ela um pouco mais para dentro aqui. Acho que essa coca, mas o pastel dá para levar um pouco mais para a direita, mais para baixo. Beleza. Agora vou adicionar a informação referente ao combo, né? Do que se trata esse combo. Então primeiro vou vir aqui em elementos. Clico novamente em elementos. Venho aqui em linhas e formas, ver tudo. E vou adicionar esse quadrado com retângulo com cantos arredondados. Vou diminuir ele aqui, até ficar na proporção que eu quero, mais ou menos nessa posição aqui está ok. Dá para diminuir um pouco mais e vou abrir na lateral. Esse tamanho aqui está legal. Vou pintar esse retângulo de branco, pinto de branco. Vou apertar a tecla T no teclado para inserir o texto. Aqui eu coloquei o texto de combo 12 pastéis mais coca-lata. Nesse caso aqui, essa fonte eu vou alterar, eu não gostei do formato do sinal de mais. Então, a fonte que eu vou utilizar aqui nesse exemplo chama-se Roboto Condensed, ou Roboto Condensada. Seleciono ela, vou deixar ela toda maiúscula e para fazer isso eu venho aqui nos 3 pontinhos. No meu caso aqui está aparecendo os 3 pontinhos, mas caso você utilize no monitor maior, você vai selecionar esse item aqui do A minúsculo mais o A maiúsculo e fica tudo maiúsculo. Vou selecionar todo o texto e vou colocar ele em negrito. Vou diminuir o espaçamento entre linhas também e vou colocar na cor vermelha. Então, vou adicionar esse mesmo vermelho aqui. Vou diminuir o tamanho dessa fonte, que está ok. Vou diminuir até que enquadre nesse retângulo branco que eu criei. Beleza, vou posicionar em cima do retângulo. Legal. Vou aumentar um pouco mais o retângulo na lateral. Assim eu posso aumentar um pouco mais o tamanho do texto. Fica mais proporcional. Vou dar um Ctrl D nesse texto e vou inserir as outras informações. No caso, eu coloquei validade apenas para pastéis tradicionais, carne, queijo, pizza e carne seca. Vou deixar na fonte branca. Vou colocar alinhado à esquerda. Vou tirar o negrito. Vou diminuir o tamanho dessa fonte para que fique apenas em 2 linhas. Vou diminuir o espaçamento entre linhas para não ficar tão espaçado assim. Acho que esse tamanho está bacana. Posso diminuir um pouco mais essa informação e deixar próximo aqui da palavra combo. Beleza, acho que posso descer um pouco mais aqui na seta. Legal. Agora aqui do lado eu vou colocar a validade da promoção. Então duplico esse texto aqui. Aqui eu coloquei a promoção válida até 2 de novembro. Vou girar 90 graus e vou posicionar aqui no canto superior direito, bem próximo da margem, do canto da margem. Aqui nesse caso, por ser uma informação não tão relevante assim, você pode até encostar nas bordas. Mas tudo que for informação importante, deixa mais no centro, beleza? Beleza, o que está faltando agora aqui é inserir o logotipo. Então, vou vir aqui em Uploads, eu criei esse logotipo genérico aqui. Vou colocar ele aqui no canto inferior direito. Já já eu explico as razões de eu colocar aqui, tá bom? Então, beleza. Para mim agora está ok. Estou sentindo que essas ondas aqui estão muito altas. O que eu vou fazer? Eu vou desbloquear elas. Clico nela, desbloqueio, trago ela um pouco mais para baixo. Seleciono a onda de cima também. Desbloqueio ela e também desço um pouco mais. Vou descer aqui no teclado mesmo. Até aqui nessa posição está bacana. Vou selecionar as duas. Eu acho que eu posso girar um pouco mais para que ela pegue a parte do logotipo aqui do lado direito. Aqui está bacana. Vou bloquear novamente. Vou posicionar o logotipo aqui certinho, nesse espaço. Acho que essa promoção válida posso descer mais para o centro. Esse conjunto aqui de texto, eu posso descer um pouco mais, menos a coca e menos a tag, para que fique aqui bem distribuído nesse espaço. Legal. Então, para mim, a arte está ok. É a arte que eu enviaria para o cliente aprovar. Feito isso, basta clicar aqui em cima na opção de baixar. Mantém PNG para você ter uma boa qualidade. Clique em baixar. Escolhe a pasta onde você quer salvar, dá o nome para o seu arquivo. Como eu havia feito outras duas versões, eu vou colocar aqui como V3 e clico em salvar. Então, venho aqui na pasta onde está salvo, vou abrir o arquivo V3 para a gente ver como é que ficou. Então, está aqui o nosso arquivo que nós acabamos de fazer no Canva. Uma arte sem muita coisa, uma arte clean, bonita e que chama atenção. Agora, eu vou mostrar os pontos relacionados às técnicas de design e marketing relacionado a essa arte. O primeiro ponto que você já pode e deve observar são as margens. Eu sempre trabalho, sempre oriento e sempre sugiro que toda arte que você for fazer trabalhe com uma boa margem. Pelo menos ali 10% da dimensão em todos
os lados da sua arte. Exatamente como está aqui, onde você está vendo a linha azul, é a margem da arte. E como eu disse, essa informação aqui de validade, como qualquer outra informação que você poderia colocar que não é tão importante ou relevante, que pode ser pequenininho, não tem problema ficar fora da margem, tá? É apenas uma informação que talvez tenha que estar na arte, mas não precisa ter destaque. Tudo que você precisar colocar de destaque, deixa dentro dessa área aqui, dentro da margem. Outra coisa que eu sempre falo, sempre que você vai criar uma arte, você deve se perguntar: qual é o objetivo principal da minha arte? Neste caso aqui, é ofertar ou vender a promoção 2 pastéis mais uma coca toda terça-feira. Então, primeiramente, o foco principal da minha arte é apresentar as imagens do pastel e da coca. Então, praticamente, ele ocupa quase 70% da minha arte. Em seguida, eu vou trabalhar com o título. Então, o título aqui, nesse caso, o nome da promoção seria Terça do Pastel. Mas, Rodrigo, então por que você trabalhou terça, uma fonte diferente do pastel? O foco é mostrar para o cliente e para o usuário que a promoção é apenas para terça. Então, dessa forma aqui, fica claro para o usuário que se trata apenas de ser na terça-feira. Inconscientemente, a mente pode perguntar: terça do quê? Aí fica subentendido: terça do pastel. Por isso que é uma forma diferente, um texto diferente. Até porque a palavra pastel não precisa de tanto destaque, pois já tem o pastel aqui em foto. E Rodrigo, me explica a distribuição desses elementos. Primeiro, a distribuição das fotos aqui. O combo é 2 pastéis. Então, primeiro, eu tenho 2 pastéis mais a coca. Logo, eu tenho a segunda foto aqui, a coca. Depois, a questão da distribuição desses elementos. Por que eu faço dessa forma? Nós, ocidentais, nós lemos da esquerda para a direita. E, geralmente, em anúncio, funciona da seguinte forma. Você começa aqui nesse ponto, como seria o foco principal, e você lê daqui para cá. E aqui seria o segundo ponto mais importante. Depois, o nosso olhar se encaminha de forma diagonal até esse ponto aqui, que seria o ponto 3. E, por fim, termina aqui no ponto 4. Formando a letra Z na leitura. Então, como você pode perceber, na parte de cima total da esquerda para a direita eu tenho o título. Aqui no ponto mais importante, o ponto mais livre, eu tenho a foto do produto, uma foto que chama a atenção. Na sequência da letra Z, no outro ponto mais importante, eu tenho o preço. Afinal, se eu estou falando de preço, terça do pastel, aqui está o valor que o usuário quer. E por fim, onde é que vai rolar essa promoção? No pastel do Zé. Por isso que eu falo que geralmente eu coloco o logotipo no canto inferior direito. Isso não quer dizer que é regra absoluta. Tem artes que funcionam assim, tem artes que não funcionam assim. Mas em relação à regra de leitura, essa é uma das principais formas, beleza? Agora eu vou mostrar uma segunda forma que eu não utilizei aqui, mas só para que você entenda. Uma outra forma de leitura, que é uma leitura mais rápida e direta, ela se inicia aqui no canto superior esquerdo e ela atravessa de forma diagonal até aqui no canto inferior direito. Então, por isso é muito comum você ver anúncios onde você tem o título que aparece aqui no canto superior esquerdo. Aí você tem a foto no produto acompanhando a diagonal. E, por fim, ou o telefone ou o logotipo aqui nesse canto. Outra coisa, note a questão da utilização das cores. Perceba a harmonização de cores que eu utilizei aqui. Tratando-se de um produto quente, no caso o pastel, vou trabalhar nas cores quentes. Então, na gama ali do vermelho até o amarelo. Então, perceba que não está aparecendo aqui nenhum tom de azul nem de verde, que são cores frias. Então, estou trabalhando dentro da harmonização de cores. Não é à toa que a comunicação do McDonald's é vermelho e amarelo. Outro ponto, a questão da utilização de fontes. A harmonização de fontes. Minha sugestão, nunca ultrapasse mais que 3 fontes diferentes na sua arte. Praticamente em destaque aqui, eu utilizei 2 fontes. Essa fonte aqui que foi a Bebas e essa fonte aqui que foi a Just Another Hand. Então, utilizei aqui no título, no preço e utilizei também aqui no pastel e aqui na promoção. 2 fontes. Aqui embaixo eu tenho uma terceira fonte, que no caso é a Roboto, apenas como uma fonte que traz mais facilidade na leitura. Por isso que eu optei por ela, por ser uma fonte mais fácil de ler. Para essas informações menores, é uma fonte bacana para se trabalhar. E por fim, você não está vendo nada em excesso nesse trabalho. Não tem emoji, não tem desenho de pastel felizinho, não tem nenhum outro tipo de desenho ou qualquer outra coisa que vai chamar a atenção e desviar o foco do que é importante, a informação e o objetivo principal da arte, vender o combo do pastel de terça-feira ao valor de R$ 12,90, que inclui 2 pastéis e uma Coca-Cola, na onde
no pastel do Zé. Neste caso, no briefing, eu não coloquei especificamente a utilização de um delivery ou chamar no WhatsApp. Se tivesse isso, provavelmente eu iria colocar aqui nesse canto inferior esquerdo. Mas como é algo que não está no briefing, eu não utilizei e não inseri nessa arte, ok? Fala sério, que presentão de aula, né? Onde é que você encontra aula desse nível aqui no YouTube, hein? Então, se por acaso você caiu aqui de paraquedas no meu canal e não me conhece, meu nome é Rodrigo Silva, sou designer gráfico. Aqui no canal você vai encontrar essa e várias outras dicas de Canva. Então basta você explorar pelo meu conteúdo e maratonar os meus vídeos. Aqui embaixo na descrição tem uma playlist só de Canva. Se você quiser, você pode participar também de forma gratuita da comunidade Design de Conversão lá no Telegram. O link está aqui na tela e também no primeiro link na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa super aula. E se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe um comentário, crítica ou sugestão. Se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de Conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais!